Nós defendemos o Brasil contra a pilhagem de suas riquezas, especialmente a pilhagem do petróleo. Nós que somos contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, que somos contra a entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos, que somos contra a absorção da Embraer pela Boeing, que nos opomos à doação do nióbio e outros metais preciosos, que discordamos radicalmente da venda de terras para os estrangeiros, que somos contra a privatização da água, das florestas, do ar e do mar territorial. Nós que combatemos a desindustrialização do país, que lutamos pela ciência e pela tecnologia nacional. Nós somos os indesejáveis. Para eles, nós somos os estrangeiros. E quem são os brasileiros? Quem são os brasileiros, senador Paulo Rocha? Paulo Guedes, Castelo Branco, Roberto Campos Neto, Sérgio Moro, Onyx Lorenzoni, ou os indicados de Olavo de Carvalho, Ricardo Vélez Rodrigues e Ernesto Araújo, ou seriam Pedro Guimarães e Rubens Novaes? Esses são os brasileiros? Feito o introito, vamos à missa. Senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, encerra-se no dia 31 de janeiro o meu mandato de senador. Se fizesse uma retrospectiva do que foram estes 8 anos, não encontraria nada do que me arrependesse. Cumpri com honra, dedicação e brasilidade o mandato que os paranaenses me deram. E caso alguém se desse ao trabalho de compulsar os discursos que fiz nesta casa, veria neles, de um lado, a insistência sobre o mesmo tema: soberania nacional, construção do Estado Nacional Brasileiro, e como pressuposto disso, o combate permanente, radical, à financiarização da economia, à globalização sob o domínio do capital financeiro, ao reino dos bancos, ao império de Mamon. De outro, haveria de constatar a também insistente, radical defesa dos trabalhadores, de seus direitos, de suas conquistas civilizatórias, ao lado da defesa do capital produtivo nacional, em oposição aos sibaritas do mercado financeiro, de onde, aliás, procede toda a equipe econômica do próximo governo. Um parêntese. Temos à vista uma frente inusitada. Um bando de especuladores e de agiotas, ultraliberais entreguistas e traidores da pátria, ombro a ombro com as Forças Armadas. Eu até poderia estender a adesão da teologia da prosperidade de Edir Macedo, de R.R. Soares, de Malafaia, de Valdomiro Santiago, do impagável Agenor Duque e outros, ao neoliberalismo. Afinal, essas igrejas não seriam nada sem o jogo do mercado das ilusões capitalistas, sem os negócios dos milagres. Mas as Forças Armadas, aí não entendo mesmo. Fecho o parêntese. Inúmeras vezes, desta tribuna, da Comissão de Economia, em seminários e debates aonde quer que fosse, aqui ou lá fora, foi o meu canto de uma nota só. Um projeto de desenvolvimento nacionalista, democrático e popular. Não se tratava de uma pregação sectária, fundamentalista. Tratava-se, isto sim, de ter os olhos e a mente abertos para a realidade das coisas. Tratava-se de não se deixar cegar pela religiosidade, pelo dogmatismo, pelo preconceito ideológico dos liberais. Esta é a verdade, não existe nada mais ultramontano, primitivo, tosco que o neoliberalismo, ainda mais na sua leitura brasileira, que consegue reunir em um só embornal banqueiros, o alto escalão das Forças Armadas, os setores atrasados do agronegócio, representados pela ressurrecta UDR, os cruzados da luta contra a corrupção, os evangélicos da teoria da prosperidade, os barões da mídia, os moralistas
tipo Alexandre Frota e Pastor Feliciano. Já pensaram? Reunidos sob o mesmo teto, Paulo Guedes, General Heleno, Edir Macedo, Olavo de Carvalho, Sérgio Moro, Joyce Asselman, Kim Kataguiri, a família Buscapé, os Setúbal, os Moreira Salles, os Trabuco, vão viver sob o mesmo teto até que a casa caia. O que teremos, como tudo indica, é um governo para o mercado, ao invés de um governo apesar do mercado. Governo para o mercado significa necessariamente um governo antinacional, antidemocrático, antipovo e, por isso mesmo, um governo corrupto, já que a alma, a essência do neoliberalismo é venal, degenerada, ímproba. Não sabia disso, juiz Moro? Não sabia até agora? Afinal, não há ética, não há moralidade, não há cristianismo, não há espiritismo, não há judaísmo, não há islamismo, não há budismo. Tomando a essência, a medula, a substância dos ensinamentos dessas religiões em um regime que não coloque o homem em sua integralidade no centro de suas ações. Basta ver o que o Paulo Guedes, cuja ignorância sobre as instituições públicas é alarmante e embaraçosa, andou dizendo sobre a necessidade de sepultar de vez as heranças da social-democracia brasileira. Deus meu, quando houve um regime social-democrata no Brasil, tomando como paradigma a social-democracia europeia? Nunca, senador Cristóvão. Ou o keynesianismo praticado por Roosevelt nos Estados Unidos nos anos 30, 40? Nunca. O que tivemos sob Getúlio, Juscelino, Goulart, Sarney, Itamar e principalmente sob os governos do PT, o que tivemos foram algumas concessões, algumas velas acesas ao povo enquanto queimavam-se tochas em adoração a Mamon. Social-democracia no Brasil. Quando? Até as migalhas distribuídas incomodam essa gente tenebrosa e desumana. É aterradora a inconformidade dessa gente com a abolição da escravatura. Daí que, ainda mais uma vez, manifesto minha estupefação por ver as Forças Armadas metidas nessa cumbuca. É um envolvimento perigoso. E não me venham com essa conversa mole de que são alguns militares da reserva que farão parte do chamado núcleo duro do próximo governo, e não a instituição. Balela é a instituição toda ela contaminada pela política. A política invadiu os quartéis. O general Vilas Boas vai dizer, como Sérgio Moro, que os militares no governo são técnicos. Já que não há como o próximo governo dar certo, pois não há como o ultraliberalismo triunfar sobre a sociedade brasileira, a não ser reprimindo-a, massacrando-a, calando-a, as Forças Armadas sairão outra vez chamuscadas da aventura. E não adianta desviar a atenção a perseguir fantasmas de 83 anos atrás. Não vai dar certo. Se nesse que talvez possa ser meu último pronunciamento, senadora Thaís, por isso insisto com a tolerância do tempo, reservei tanto espaço para as idas e vindas às Forças Armadas, é que meus sentimentos patrióticos, nacionalistas, desenvolvimentistas sempre fizeram polifonia, justaposição com a tradição de patriotismo, nacionalismo e desenvolvimentismo de nossos militares. Em nome dessa tradição, e como ex-aluno do antigo CPOR, faço mais uma pergunta aos militares. O que eles acham das declarações dos ministros que Bolsonaro indicou para relações exteriores, agricultura e economia sobre a América Latina, Cuba, África e China, espelhando, por exemplo, essas declarações na política externa de Orlando Geisel? Os escalões superiores das Forças Armadas, tão envolvidos com o próximo governo e tão apressados em também amaldiçoar a chamada herança petista, mostram-se ignorantes, indoutos sobre as raízes de nossa política exterior. Foi sob Geisel
que o Brasil reatou com Cuba e China. Foi sob Geisel que o Brasil começou sua aproximação e cooperação com a África. Foi sobre Geisel que reconhecemos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, ex-colônias portuguesas. Foi Geisel quem deu uma banana para os Estados Unidos e firmou o acordo nuclear com a Alemanha. Foi ainda sob o regime dos generais que o Brasil se aproximou dos países árabes e passou a ter uma política independente nos conflitos do Oriente Médio. E jamais ocorreria a Geisel ou a qualquer outro dos presidentes militares bater continência a um tipo como John Bolton. Embaixada do Brasil em Jerusalém? Nem pensar. Como se vê, sequer no fogo ardente, senador Ataídes, da Guerra Fria, o Brasil submeteu-se ao alinhamento automático com os Estados Unidos. Sequer naquele momento terrível da Guerra Fria, os senhores militares esqueceram-se disso tudo. Não se lembram mais, para realizar os nossos objetivos nacionais permanentes, que para isso é essencial que sejamos um país soberano, dono do seu próprio nariz e que não se envolva nessa ideologização estúpida, atrasada, provinciana, que Guedes, Araújo e Vélez Rodrigues querem nos meter. Aprendam com Geisel se não querem dar o braço a torcer para os críticos do novo governo. Ora, terceiro-mundismo é a vovozinha de quem disse. E por falar em objetivos nacionais permanentes, gostaria de lembrá-los aos que já esqueceram, senadores que estão na mesa. Democracia, paz social, desenvolvimento, soberania, integração nacional e integridade do patrimônio nacional. Pergunto eu, o que esses arrivistas tipo Paulo Guedes, Joaquim Levy, Roberto Campos Neto, Rubens Novaes, Pedro Guimarães, Carlos von Dollinger, Ernesto Araújo, tem a ver com objetivos nacionais permanentes? Senhores das Forças Armadas, a vocês eu me dirijo. Talvez para relembrar minha trajetória nesta casa nesses 8 anos, tenha feito, senador Ataídes, uma digressão longa demais. É que pretendi refletir, espelhar as posições de toda uma vida nos tormentosos dias que se aproximam. Mas não me vejam como pessimista ou cético. Ninguém tem o direito de ser pessimista no Brasil. Não com um povo como o nosso, que há mais de 500 anos suporta as consequências que ter uma elite predadora, inculta, trapaceira, corrupta e venal lhe ocasiona, mas segue em frente. Daqui a algumas semanas encerra-se o meu mandato de senador. Não me recolho à vida privada. Não tenho também este direito. Enquanto respirar, viverei pelo Brasil, fiel, intransigentemente, fiel à utopia que me embala desde a meninice. O sonho de um país soberano, desenvolvido e bom para todos. Brasileiros, contem sempre comigo, enquanto eu viver.